que a gente vai falar agora? Sobre estrutura de repetição. O que é a estrutura de repetição? É uma coisa muito importante que você vai ver, que você tem que aprender para quem quer mexer com programação, é a estrutura de repetição. Eu queria fazer a estrutura de repetição junto com a estrutura de decisão, né? Porque, como eu falei, serão 4 matérias que eu ia querer passar, 1 hora mais ou menos de cada matéria. E o que acontece? É 1 hora e meia, 1 hora e pouco de cada matéria, mais ou menos. Não ia estender muito. Só que a minha live ela caiu, como eu expliquei no primeiro bloco. A minha live caiu e eu consegui explicar apenas o primeiro método, né? Que seria a estrutura de decisão. Então vamos para o outro método, que é muito importante. Eu lembro que eu falei com vocês no começo da aula que o primeiro e o segundo método são os métodos que a gente mais utiliza, né? Que é o método de repetição e decisão. E o que acontece? O de, o de decisão a gente usa muito mais do que o de repetição. Só que o de repetição a gente usa muito para laços, né? Um laço, por exemplo, que nem a gente vai aprender vetor e matrizes. E o que acontece? O estrutura de repetição você precisa usar, tá? Você precisa usar a estrutura de repetição para utilizar o vetor e matriz, senão não vai funcionar. Você vai ter que fazer muita gambiarra, muita coisa assim, manual, e isso vai te travar muito, mas muito mesmo, e não vale a pena, tá ligado? Tipo, não vale a pena você ficar focando nisso e se lascar muito por causa disso não, tá? Sendo honesto, porque é mais fácil você já incrementar junto com a estrutura de repetição, faz uma coisa mais fluida, mais rápida, que tipo, que te organiza muito mais e muito mais rápido, né? Aqui a gente vai falar sobre o para, o repita e o enquanto. Cada método de repetição é um método funcional que vai te trazer um jeito diferente de estar fazendo um loop, né? Porque ele vai repetir várias vezes. E o que acontece? Desses três, o enquanto, o repita e o para ele é o mais utilizado, tá? O para ele é o mais utilizado. Então, no if, no Java, o para ele é o for, o enquanto é o do e o repita é o do while. Então, esses métodos são métodos que você tem que aprender. Tem que aprender. Não é um método assim tão fácil assim, tá? Ele, obviamente, a sintaxe dele mas eu mesmo demorei um pouco para entender sobre o assunto. Então ele não é tão fácil assim. Mas é um método bacana, é um método interessante para você aprender. Então vamos lá. O que vamos aprender sobre? Vamos aprender compreender o conceito de estrutura de repetição e a importância. Conhecer as principais estruturas de repetição, enquanto, repita e para. Entender como as repetições funcionam e como evitar loops infinitos. Aplicar os conceitos em exercício prático e questões fechadas. Basicamente o que a gente fez com o método de decisão, vamos fazer agora com o método de repetição. Então eu quero que vocês estejam aí preparados com o dedinho aí para tá fazendo os exercícios, para estar junto comigo, que do mesmo jeito que eu fiz no de decisão, eu vou fazer também aqui no de repetição. Então bora lá. O que é estrutura de repetição? As estruturas de repetição permitem que um conjunto de instrução seja executado várias e várias vezes de acordo com uma condição. Elas são fundamentais para automatizar tarefas repetitivas e para manipular grandes volumes e dados, sem precisar escrever o mesmo código várias vezes. Então, é que nem eu falei, ela vai ajudar muito vocês. É uma coisa assim que você vai ter que colocar assim, dar a mão para ele, né? Porque é um método muito bom, tá? Um método muito bom, muito positivo. E ele é um método fácil, tá? Não é um método difícil.
Mas é um método bacana. Eu quero ver se eu acho aqui imagens, que eu tinha imagens aqui, ó. Tava cheio de imagens. E o que acontece é que parece que as imagens vai sumindo. E parece que eu só tenho o do exercício de para e o de repita aqui de estrutura, tá? Mas eu coloquei mais ou menos aqui como que funciona a sintaxe. Mas bora lá então. Que nem eu falei, ela vai ser uma coisa assim muito utilizada, por exemplo, que nem as próximas matérias que a gente vai compreender, que é a estrutura que é matriz e vetor. Por exemplo, que o vetor, eu vou explicar mais para frente o que ele é, mas o para, ele vai pegar o ele vai pegar uma parte lá do vetor, vai repetir, vai procurar, vai procurar, vai procurar, sem que você precise fazer isso manualmente, por exemplo. Que manualmente tem que escrever, escreva, leia, 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 leia. Não, repetição, você faz um código ali, faz a programação dele, faz a sintaxe dele, faz os negócios ali. Ele mesmo funciona, ele mesmo pega pra você, faz aquilo outro. E, tipo, isso vai te ajudar muito, mas muito, 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 muito na matéria. Então, bora lá. Eu não li, mas vamos lá. Exemplo no dia a dia. Imagine que você quer imprimir números de 1 a 10. E usar uma estrutura de repetição evita que você tenha que escrever 10 instruções escreval manualmente. Ele mesmo vai escrever, ele mesmo vai pegar ali para você, ó, imprimir automático, fechou, acabou. Você não precisa fazer mais nada. Você fez um código ali rapidinho, questão de 5 minutos, o que você levaria 30 minutos, com 5 minutos você resolve esse esquema aí. É uma coisa muito bacana, muito rápido, muito fácil. Então, tem esses métodos. Aqui, ó, a estrutura do bloco, a estrutura em inglês, while, repete um bloco de código enquanto uma condição for verdadeira. E uma instrução de repetição condicional. O enquanto, condição, faça comandos e enquanto. Eu tenho uma imagem aqui para vocês. Vou colocar aqui para vocês. Que é essa aqui, ó. Enquanto, expressão booleana, faça. Enquanto i for maior ou igual a 10, ele vai repetir, tá vendo? Ele vai vir cá e vai repetir a instrução até sair desse loop, até quando ele for maior do que 10. Então o que acontece? Se o i for menor do que 10, ele vai vir cá, vai repetir, vai repetir, vai repetir, vai repetir várias e várias e várias vezes, até ele sair aqui da instrução. Vamos supor, se eu te peço um número, o i está valendo 11. Ele vai bater aqui e vai sair. Ele vai bater aqui, vai sair, pronto. Ele é maior do que 10. Mas se ele for pegar 1, ele vai passar aqui, vai cair na instrução, que é o incremento também que você tem que ter, porque se você não tiver o incremento, que é, por exemplo, é ele mais ele mesmo, mais 1. Vamos supor, i mais i é igual a i mais 1. Aí ele vai fazer aqui, vai incrementar. Ele entrou aqui 1, vai voltar aqui 2. 2 é maior do que 10? Não. Ele vai cair aqui de novo, vai incrementar na instrução. Exemplo, tá? Aqui vai voltar. Vai voltar 3. 3 é maior do que 10? Não. Então ele vai voltar várias vezes, várias vezes, várias vezes, até chegar em 11. Porque se ele chegar em 10, vamos supor, virou aqui 10. 10 é maior ou igual a 10? Ele é igual a 10. Se ele é igual a 10, ele vai fazer aqui de novo, no caminho até sair 11. Então, essa é a estrutura do enquanto. É uma coisa assim que, tipo, que você não precisa colocar muita coisa. Você só precisa colocar x é maior que x, x é maior que y, x é maior que coisa. Se for, ele vai repetir a instrução até chegar no comando, né? Então é uma coisa prática. É um exemplo que eu vou fazer com vocês ali, ó. Neste exemplo, a variável contador começa com o valor 1. Enquanto for menor ou igual a 10, o número será impresso e o contador será incrementado em 1. O looping vai se repetir até o contador atingir 11. Então eu vou fazer esse código aqui com vocês, tá?
Vamos voltar. Vamos fazer ele aqui para vocês aqui. Eu quero te mostrar na prática. Então, var, eu vou colocar aqui, para vocês aqui, ó. Var, vou colocar i, só para vocês verem, inteiro, tá? Só na variável para vocês entenderem. Vamos supor que o i, ele recebe 1, tá? Ele recebe 1. Então o i vai passar, vai ter o valor de 1, né? E vamos lá, vamos colocar um enquanto. Enquanto, parêntese, tá? Porque tem que colocar parêntese. E for menor ou igual a 10. Aqui não é o então, aqui é o faça. Por isso que eu estava colocando errado aquele dia. Faça, escreva, parêntese, e. Agora vem um pulo do gato. O que que acontece se eu simplesmente mandar um fim enquanto aqui? E ele simplesmente vai travar meu computador. Porque ele vai fazer isso infinitamente. Infinitamente, infinitamente. Ele não vai sair do looping. Então o que que eu tenho que fazer para que ele não saia, para que ele saia do loop? Porque ele não vai estar acrescentando, ele simplesmente vai ser sempre 1. Ele vai ser sempre 1, ele não vai virar 2, ele não vai virar 3, ele não vai virar 4, ele não vai virar 5, ele não vai virar 6, 7, 8, 9, 10. Então eu tenho que incrementar ele. No Java, a gente pega o i++. Aí ele fica incrementado. Mas aqui não é assim. Aqui como que eu faço para incrementar? Como coloquei ali, ó, o i, ele vai receber ele mesmo mais 1. Por quê? Ele caiu 1, né? O i é 1. Quando ele cai aqui, 1 mais 1, 2. Então o i vai passar a valer 2. E ele chega aqui, 2. Vai cair aqui na condição. 2 é maior ou igual a 10? Não. Então ele vai escrever aqui de novo. 2 mais 1, 3. Por isso que ele tem que ter esse incremento. Porque senão ele não vai sair da condição. Se ele não sair da condição, ele vai continuar desse jeito. Então, vou vir cá. Fim. Enquanto. Na hora que eu calcular, ó. Calma aí. Não foi. Mas tá, tem o fácil. Tá vendo que esse negócio aqui tá bugado pra mim? Deixa eu ver o que pode ser que tá bugado aqui. Vou ter que fechar de novo o aplicativo. Pera aí. Vou ter que fechar de novo o aplicativo aqui, porque senão não vai rolar. Tomara que desbugue agora. Aí, vamos lá. Ele é do jeito que eu coloquei aqui pra vocês, ó. Vamos ver. Agora foi, ó. Tá vendo? Ele foi incrementado. Eu coloquei um espacinho aqui depois. Mas ele foi incrementado, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Ele saiu daqui. Então, o método de repetição é o que? É evitar de você vir cá, ó, por exemplo, você tem uma escreva só. Mas ele é um método que esse computador... Hoje é dia de raiva, hoje é dia de complicação, viu? Tá assim o dia inteiro, velho. Tomara que não tenha caído essa live de novo, nossa Deus. É hoje, é hoje. Mas, por exemplo, ele impede, por exemplo, pra virar 10, ele impede de eu vir cá e ter que falar isso aqui, ó. Ó, escreva 1, fecha parênteses. Escreva 2,
E ele impede de eu ter que fazer isso várias e várias vezes. Então não. Então ele pega, lembrando, a letra I é qualquer nome, você pode colocar qualquer nome aqui, tá? Qualquer nome, colocar. Eu coloquei o I porque vai ficar mais rápido, né? Então o I recebe 1 e o esquema de repetição é para evitar aquilo que eu falei, como funciona. Enquanto o I, que ele está recebendo 1, então o I vale 1. Então, enquanto I for menor ou igual a 10, o método de repetição vai fazer o quê? Vai pegar ele, vai jogar ele nesse incremento aqui. O que é esse incremento? É o I que ele está valendo 1, correto? Se ele está valendo 1, é 1 mais 1, 2. Na hora que ele cai nesse método, esse I aqui vai voltar valendo 2. Então ele vai voltar, vai cair aqui de novo. E vai cair aqui de novo. 2 é maior do que 10? Não. Então ele vai cair aqui de novo. Na hora que ele cair aqui de novo, vai ser o I, ele não vai estar valendo mais 1. Ele vai estar valendo 2, mais 1, 3. Aqui vai passar a valer 3. Ele vai cair aqui de novo, até sucessivamente, até ele chegar a 10 ou superior a 10. Então, esse é o método do enquanto. Ele é um método muito simples, muito fácil, muito legal de você pegar para você fazer. Só que ele não é tão utilizado quanto os outros, tá? Por exemplo, o while, que é esse, é o enquanto, ele é mais utilizado do que o do while, que é o repita. Mas ele é menos utilizado do que o para, que é o for. Por que o para? Porque o para, ele tipo, por exemplo, vou explicar certinho, tá? Mas vamos supor, o enquanto do repita. O repita, ele automaticamente, antes de eu colocar, ele não vai cair de nenhuma maneira aqui no contador, que nem eu fiz aqui. A gente tem que colocar uma sequência, e dessa sequência depois vem o repita. Então, por exemplo, ele tem que cair no método obrigatoriamente, antes de cair no método de loop. Então ele não é muito utilizado. Mas ele sim, obviamente, que ele é utilizado porque tem casos e casos. Tem casos que você vai usar o para, porque, tipo, se você estiver usando muito para, aí você tem que usar o enquanto, você tem que usar o repita, você tem que usar os outros métodos também. Tipo, para facilitar até mesmo a compreensão, porque o cara, tipo, lá tá fazendo a manutenção no seu código. Aí tá lá, para, e ele não pega. Então, tipo, tem que ter uma diversificação. Obviamente, você vai usar mais o para, mas geralmente você vai usar mais você também usa o while, que é o repita e o enquanto, tá? Então, bora para a estrutura repita. Ela é basicamente a mesma coisa, só que é o quê? A estrutura repita, em inglês, do while, é similar ao enquanto, mas a condição é verificada depois de executar o bloco de comandos, o que significa que o bloco sempre será executado pelo menos uma vez. Então, vou colocar aqui para vocês verem, que é assim, ó. Aqui o programa irá imprimir os números de 1 a 10. O comando repita garante que o bloco seja executado ao menos uma vez e depois verifica se a condição é verdadeira. Então vamos lá. Algoritmo repita, que é ali, né, o nome, por exemplo. Contador inteiro, a mesma coisa. Então, ali, tá, repita. Só que aí pega. Repita, aí vem escreva o i, aí depois incrementa. Por exemplo, o contador, ele faz a incrementação até o contador chegar a 10. Então, vou colocar aqui para vocês verem como funciona a estrutura do repita. Vamos lá. Ele vai funcionar aqui. Ali eu vou colocar a mesma coisa, o i recebendo ali e tal. Só que aqui não vai ser fim enquanto, né? Vamos lá. Repita. Escreva o i. Aí que eu posso dar espaço, que eu fiz aquela hora. Posso. Aí vem cá. Aí agora vem o quê? O incremento. E ele vai receber ele mesmo mais um, que é o incremento
dele, porque senão vai ficar num loop infinito. Lembrando, no loop infinito é porque o que acontece? Se você não tiver esse incremento aqui, ele sempre vai ser 1. Como que ele vai chegar a 10? Como que ele vai chegar a fazer a estrutura de enquanto e para, se ele sempre for 1? Se ele sempre for menor que 10? Não vai funcionar, concorda? Então, por isso tem que ter... Calma aí, eu tô falando aqui e o negócio não subiu, hein? Por isso que, ó, que a estrutura repita enquanto coisa do tipo, ela precisa do incremento. Senão ela sempre ela vai ter. Ela não vai ser um loop infinito várias vezes, até travar seu computador. Se você não tiver, é só até você tirar ele da tomada. Porque se você não tirar, ele vai bugar, ele vai travar. E se você não desligar ele, ele vai dar um loop infinito e pronto, acabou. Acabou seu PC, tá? Então é até você colocar, por isso precisa. Então vem cá, até ser maior do que 10. Só que eu não lembro, deixa eu ver, calma aí, se precisa de coisa, deixa eu ver. Ah, é, precisa. Então, a, até e ser até e ser maior do que 10. Servidor finalizar e ele vai. Tá vendo? Só que o repita ele tem uma vantagem. Eu não sei se vocês repararam. Ele não precisa colocar fim repita. Ele se coloca repita, manda e ele executa. É muito bacana isso, né? Então, tipo, o escreval ele vai fazer em linha, assim, em bloco, né? Eu só escrevo aqui. Ele vai fazer igual fez aquela, o enquanto, ó. Deixa eu mostrar pra você. Eu prefiro fazer tipo, em espaço, mas ele pode fazer assim também, ó. Então é bem legal, né? Tipo, é uma maneira totalmente diferente de você fazer um bloco ou fazer qualquer outra coisa. Mas é bem interessante esses métodos diferentes. Esses, é que não falei, eles precisam disso para ser um não posso explicar para vocês, para fazer um laço com vetor, com um laço com matriz, com esse tipo de situação. Por quê? Enquanto você não fazer esse laço, o outro para facilitar para você, você vai estar lascado, simplesmente. Então, bora para